Não senti nada quando soube que meu irmão tinha morrido. Nem tristeza, nem desespero, nem alegria, nem prazer. Recebi a notícia como se ouvisse a previsão do tempo ou como se escutasse alguém contando sobre sua tarde no supermercado. Eu não o via fazia quase 10 anos. Não queria mais vê-lo. O livro dessa semana é O Desabamento, de Edward Louis. Esse foi o primeiro livro do Edward Louis que eu li. E olha, eu já vou logo dizendo aqui que foi uma experiência maravilhosa. Eu sei que não é o livro mais famoso dele, né? O Edward Louis, pra quem não sabe, é um escritor francês que tá bem hypadinho ultimamente e acha que o livro mais famoso dele é Mudar Método, mas eu comecei por esse, né? Que foi o que um amigo meu me emprestou e tal, e eu amei. Fiquei com vontade de conhecer mais coisas do autor e, como vocês puderam perceber com o que eu falei no começo do vídeo, esse livro vai falar sobre uma situação envolvendo o irmão do Edward Louis. Esse livro, eu não sei se é assim com todos os livros dele, mas esse livro em especial é um livro que é praticamente uma biografia, né? Porque tipo, ele se espelha muito na própria história e ele conta a história do irmão e da morte desse irmão. A gente já sabe desde o começo que o irmão dele morreu, mas a gente não sabe de quê e a gente não sabe por que ele tem esse relacionamento com o irmão, né? Porque a gente percebe que ele não tem um bom relacionamento com o irmão dele, como é visível com esse primeiro parágrafo que eu li, né? Ele diz que não vê o irmão há 10 anos. E aí ele começa, enquanto ele tá narrando todos os acontecimentos após a morte desse irmão, ele vai também fazendo um retrospecto, contando assim a história do irmão dele desde sempre. Desde quando ele era criança, quando ele era jovem, e aí a gente vai entendendo por que é que o Edward não se dá bem com o irmão dele. A gente vai construindo aos poucos essa história. Eu gostei muito da maneira como ele constrói, porque ele não entrega tudo de uma vez. Então, eu achei que foi muito bem escrito. É um livro muito bem escrito. Eu gosto que a maneira como ele escreve é uma maneira muito fácil de entender, mas ao mesmo tempo que tem muitas reflexões, que tem muitos momentos bonitos. Inclusive, olha o tanto de coisa que eu marquei. Esse livro nem é meu, mas eu já falei pro dono que eu tinha marcado e ele disse que tudo bem, tá? E eu com uma linguagem muito simples, porque eu confesso que eu tinha medo que a linguagem dele fosse mais, sei lá, mais, né, metida a cult, não sei, né, enfim. Mas não é, pelo menos nesse livro, né, que foi o primeiro que eu li, é uma linguagem fácil, mas ao mesmo tempo ela é tão profunda, ela é tão emotiva, e eu gostei que ele foi construindo a história do irmão dele, o antes do irmão dele e o após, né, o depois da morte do irmão, e foi deixando na gente aquela vontade de continuar a história e querer saber um pouco mais. Afinal, por que esse irmão dele era tão polêmico? Afinal, por que ele não falava com esse irmão dele há 10 anos? E aí as coisas vão se construindo, né, e você vai entendendo por que é que ele tem esse relacionamento tão conturbado com o irmão, porque o irmão dele era uma pessoa bastante problemática, né? E você meio que, tipo, entende por que o irmão... Você meio que entende por que ele tem esse relacionamento problemático com esse irmão problemático. Eu não sei se o que me encantou mais nesse livro foi a escrita ou se foi a história em si, né? Que, como eu falei, ele vai deixando a gente com aquela vontade de entender um pouco do irmão dele, mas eu também gostei muito da maneira como ele escreve, porque o Edward Louis, ele teve a preocupação de contar a história não só do ponto de vista dele, porque se a gente tivesse só o ponto de vista do Edward, que era o irmão do meio, mais ou menos, ele ia ter a percepção dele. E ele resolveu, para escrever esse livro, contar a visão também de outras pessoas que conviviam com o irmão dele. Então a gente tem a visão da mãe, a gente tem a visão de amigos, a gente tem visão de ex-namoradas, de ex-mulheres, e a gente começa a perceber o quão diversas são essas visões, porque apesar sim do irmão dele ser uma pessoa extremamente problemática, eu vou ter que ficar falando do irmão dele porque ele não fala o nome em nenhum momento, mas apesar do irmão dele ser uma pessoa extremamente problemática, isso é nítido, cada pessoa tinha uma coisa pra falar sobre ele, uma coisa negativa, uma coisa positiva também. E aí é interessante porque mostrou como o Edward quis falar sobre esse irmão, mas de uma maneira sincera. Porque se ele dissesse só o que ele sentia, era a opinião dele. Mas a partir do momento que ele traz a opinião dele, a opinião da Angelique, que foi uma ex-mulher dele, ou então a opinião da Stephanie, que foi outra ex-mulher dele, a opinião da mãe dele, ele tá trazendo opiniões diferentes sobre uma mesma pessoa,
que vão construindo esse caráter do personagem, vão fazendo com que a gente, o leitor, consiga entender um pouco mais o personagem. E isso foi muito importante para a história porque, primeiro, eu fiquei com raiva do irmão dele em vários momentos, mas ao mesmo tempo eu tinha pena do irmão dele. E ao mesmo tempo que a gente sabe que ele é uma pessoa problemática, a gente sabe que ele também é uma pessoa que sabia ser adorável, que sabia ser carinhosa. Mas a gente só sabe disso porque a gente tem vários pontos de vista. E eu também achei interessante porque como é que a gente ia ter uma visão total dessa pessoa se a gente tivesse somente a opinião do Eduardo? Nem o próprio Eduardo sabe qual é a opinião real que ele tem sobre esse irmão. Ele sabe o que ele vivenciou junto desse irmão, ele sabe as coisas pelas quais ele passou com esse irmão, coisas boas, mas também coisas muito ruins, mas ele não sabe os outros lados da história. E ao mesmo tempo em que a gente descobre esses outros lados que o irmão dele tinha, o próprio Eduardo também descobre esses outros lados que o irmão dele tinha. Inclusive, tem um momento que foi muito marcante para mim no livro, que é o momento em que o Eduardo fala a opinião de diversos amigos dele em relação ao irmão dele, né? E cada um desses amigos tem uma coisa diferente a dizer. E eu concordei com todos eles, porque eu acho que é uma junção de tudo aquilo e mais um pouco, porque o próprio Eduardo, ele escuta, um amigo diz é isso, outro amigo diz é aquilo, é assim, é assado, e ele chega na conclusão tipo, eu não sei. E eu tive a sensação de que era um mix de tudo isso. A gente não sabe se aquele irmão dele, ele era daquela forma porque ele tinha traumas, porque ele tinha sido abandonado na infância, porque ele era alcoólatra, se ele era alcoólatra porque não tinha como ele não ser, porque o pai dele, né, o pai legítimo dele também tinha sido alcoólatra, se ele era uma série de consequências da vida que ele tinha, ou se a vida que ele tinha é uma série de consequências das escolhas que ele fez, ou se era tudo misturado num grande ciclo sem fim, sabe? Também tinha a questão social, que eu acho que é um ponto que o Edward Louis, eu não sei nas outras obras, mas provavelmente ele fala muito da questão social, porque ele vem de uma camada mais, né, de uma camada mais pobre, né, de uma classe mais pobre lá da França, e o irmão dele também fazia parte dessa classe. E aí tem momentos, inclusive, que ele reflete assim, tipo, os problemas que o meu irmão teve, se ele tivesse uma condição financeira, uma estrutura familiar e uma condição financeira e social melhor, ele poderia ter parado. A mãe e o pai poderiam ter chegado para ele, ter colocado ele num lugar bom, com um bom atendimento, onde ele pudesse se desintoxicar de todos os problemas dele com álcool e drogas e afins. E ele poderia tentar reiniciar a vida dele, recomeçar, né? Mas na sociedade, na vida que ele tinha, que era uma vida de pobreza, filho de pessoas pobres, de pessoas humildes e tal, ele não tinha essa segunda chance. Ele não tinha como ter essa segunda chance. Ele poderia ter tido em um outro contexto, mas no contexto em que ele vivia, ele não pôde. Então, essa questão social, ela também é muito importante. E esse livro, gente, assim, sinceramente, eu não conseguia parar de ler ele. Eu li ele muito rápido, até porque ele é muito curtinho. Mas eu não conseguia parar de ler ele, porque eu ficava tendo mil ideias. Uma hora eu dizia assim, esse irmão dele é assim por causa disso. Não, mas ele é assim por causa daquilo. Não, mas aí não tinha como ele deixar de ser isso. Não, mas eu acho que também tem influência daquilo. Entendeu? É um ritmo acelerado. Pode parecer inicialmente uma história parada, mas não é. Porque você vai acompanhando esse ritmo do Eduardo falando sobre o irmão dele e você vai pensando mil e uma coisas. E no fim das contas, será que você descobre por que ele era problemático assim? Só lendo pra saber, né? Lembrando a vocês que dia de terça-feira sai vídeo no Bafulê Literário, no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, certo? Mas lá sai sem spoilers. E no domingo anterior, tá? Sai no YouTube, aqui no canal do YouTube, então você se inscreve, você curte, compartilha. Aqui no YouTube vai sair com spoilers, tá? Mas eu sempre coloco o aviso caso você não queira ver. E também tem outras resenhas de outros livros. Essa é a primeira resenha do Edward Louis, mas provavelmente não será a única, né? Mas tem muita resenha de muito livro. Isabel Allende, Lorena Portela, Gabriel Garcia Marques, Stephen King. Tem um monte de gente por aqui, tá? Então se inscreve no nosso canal. E agora vamos começar com os spoilers.
Eu acho que não existem grandes coisas que eu vou falar aqui na parte dos spoilers. Eu tenho alguns pontos, né? Até porque não é um livro muito longo, mas um dos pontos que eu achei importante falar é o fato de que a gente entende, depois de muito tempo, que o irmão do Eduardo também ele era homofóbico, né? E é muito doido. Você pensa assim, meu Deus, ele é tão errado, ele é todo errado, ele faz tanta coisa errada, e ele se acha no direito de ser homofóbico. E é muito complicado, porque o Edward Louis, ele é assumidamente um homem gay, né? E ele fala do incômodo que isso causou. Ele fala de quando supostamente o irmão dele soube que ele era gay e que supostamente o irmão dele quis inclusive ir atrás dele porque ameaçou ele de morte. Só que isso não se concretizou, né? E isso, nossa, eu fico assim muito incomodada com essa parte, porque eu penso assim, se isso me incomodou, imagina o Eduardo, que viveu isso, né? Essa homofobia dentro de casa. E era uma coisa muito conflitante, porque ao mesmo tempo que esse irmão dele era essa figura problemática, que bebia, que causava, que fazia passar vergonha, que, sabe, ao mesmo tempo ele era uma pessoa que dizia pro irmão dele, pode contar comigo sempre, eu vou estar sempre aqui por você porque você é meu irmãozinho. Que quando o Eduardo pediu ajuda dele, todas as vezes que ele pediu ajuda, ele ajudou. Então, sabe, você fica... Era muito complicado conviver com esse homem, ele era uma bomba relógio, né? Tem um trecho do livro, inclusive, em que ele fala que o irmão dele chega, né? E começa a contar sobre um homem que estava olhando pra ele, acho que era na estação de metrô, e ele diz, e ele arruma uma briga com esse homem, ele vai dizendo, é aquela bicha olhando pra mim e tal. E aí o Eduardo fica pensando assim, ele não sabe se isso aconteceu de verdade, ou se ele tá só contando essa história pra, sei lá, contar vantagem. E ele não sabe se ele tá contando aquela história pra passar uma mensagem pro Eduardo, como quem diz assim, eu sei o que você é e fica ligado. Aí agora a gente entende porque que o Eduardo não fala mais com ele, né? É completamente compreensível. Tive pena do irmão dele? Muita. Mas também tive muita raiva. Porque como eu falei aqui antes, né? É o ciclo sem fim. Porque ele se sentia abandonado por esse pai, ele se sentia abandonado por todos ao redor dele, então ele se sentia injustiçado, vítima da sociedade, mas ao mesmo tempo ele acabava jogando esse sentimento, essa raiva dele em outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. E aí acaba que ele começa também com o problema do alcoolismo, que piora muito, porque muitas pessoas diziam, ele sem beber era uma pessoa ótima, mas quando ele bebia ele se transformava. Então ele claramente é uma pessoa que tinha muitos problemas com álcool, inclusive se você tem, né, se você tem gatilhos com questões de alcoolismo e tal, talvez você tenha que ter muito cuidado ao ler esse livro, tá? Tem questão também de que, ele era violento, ele foi violento com uma ex-mulher, aí o Eduardo, ele pensa que ele é assim com todos, com a outra não, comigo ele nunca foi. Já com a outra ele tentou ser violento com as filhas dele. Nossa, gente, ele era uma pessoa muito, muito complicada. E assim, é complicado, né? Porque tipo, é família, mas gente, família é família, mas tudo tem limite, né? Inclusive uma coisa que eu achei muito legal foi que o Eduardo, ele em nenhum momento ele se deixa abalar por essa questão de é família, a gente tem que amar do mesmo jeito. Porque quando a irmã dele diz assim, você não vai ficar pro enterro, ele diz não. E aí ele pensa assim, nossa, todo mundo da família vai achar que eu sou um ingrato, que eu não amava meu irmão e papapá. Mas eu não vou ficar, porque eu não sei o que eu sinto em relação ao meu irmão, eu não me sinto à vontade de estar aqui. E eu achei isso maravilhoso. Porque ele não é forçado. Eu sei que, socialmente, é muito feio. Você pensa assim, o irmão dele não foi pro enterro? Nossa, o enterro do próprio irmão, que coisa feia. Mas eu acho que o Edward, ele foi sincero consigo mesmo. Ele não queria estar naquela situação, porque ele não queria fingir que se importava com aquilo. Ele ficou abalado, obviamente, com a morte do irmão. Ele sentiu muito pela mãe dele, porque a mãe dele sentiu muito, ficou muito abalada. Mas eu acho que ele meio que tipo esperava que o irmão dele fosse ter um final trágico, né? Que inclusive foi devido ao alcoolismo, né? E ele não se sente na obrigação de fingir que ele se importa e que vai ficar lá. Ele fez a parte dele, que foi quando a mãe dele chamou, ele foi. Ele deu assistência para a mãe dele.
Ele cuidou de alguns pormenores, sei que quem cuidou mais desses pormenores foi a outra irmã dele. Mas ficar pro enterro e ficar fingindo que tava tudo bem, aquela coisa de, vamos fingir que nada aconteceu porque afinal ele morreu, ele não se sentiu na obrigação disso. E tudo bem. Porque família, família é família. Mas existem limites. E eu acho que o Eduardo soube colocar esses limites muito bem. Talvez outras pessoas interpretem de uma outra maneira, mas eu não interpretei de maneira ruim. Eu interpretei de uma maneira muito honesta. Eu acho que ele foi muito honesto consigo mesmo e não fingir que estava tudo bem. E para finalizar, eu vou ler um dos vários trechos que eu marquei aqui que me causaram muito impacto. É um trecho bem curto, em que o Eduardo diz o seguinte: talvez um dos problemas do meu irmão fosse ele amar a felicidade com um amor muito profundo e muito intenso, e consequentemente a vida só podia decepcioná-lo. Essa intensidade dele prejudicou ele em muita coisa. Então não tinha como, aparentemente nada que acontecesse na humanidade seria suficiente para satisfazer essa falta de amor que ele tinha dentro de si. Enfim, muitas reflexões. Esse livro aqui traz muitas reflexões. E foi uma experiência, para mim, incrível ler esse livro. Eu realmente terminei ele e fiquei muito pensativa sobre ele, sobre o assunto. E eu acho que, sinceramente, é um livro muito bom e que vocês deveriam ler. Por isso, o nosso livro da semana é O Desabamento, de Edouard Louis.